Olá! Que delícia estarmos aqui reunidos mais uma vez. Que bom que você está aqui, porque é um privilégio a gente poder buscar a Deus e a gente ter um meio para encontrar com Ele, para saber mais dele, para fortalecer, para aumentar a nossa fé. Então, seja bem-vinda, bem-vindos a mais uma programação do Projeto Restaura, na Missão Caleb, com esse estudo maravilhoso, Jesus, restaurador da vida. E é isso que nós desejamos, né? Que a nossa vida seja restaurada para vivermos eternamente com Deus, não é? O estudo de hoje vai falar um pouquinho de Jesus e o destino do mundo. Então, esse é mais um tema, né, muito interessante e que vale a pena a gente saber muito bem dele. Então, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe cada um, né, de nós, que nós possamos abrir o nosso coração, abrirmos a nossa mente para recebermos né, a palavra do Senhor nesse estudo. Agora nós vamos ouvir o nosso hino Restaura. Tu és a paz.
grandioso é teu agir em nossas vidas. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso momento especial de estudo da Bíblia. A nossa série está cada dia melhor, não é mesmo? Está uma inspiração, uma bênção. Eu agradeço muito a você que está estudando a Bíblia conosco e também ao instrutor bíblico ou instrutora bíblica que está do seu lado, dando todo o suporte, orientação e apoio, e comigo essa pessoa forma uma dupla missionária. Obrigado mesmo, que Deus abençoe grandemente. E agora nós vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse momento em que vamos estudar a Tua Palavra. Abençoa, Senhor, o estudo, que o Espírito Santo nos ilumine e que essa mensagem chegue ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como você sabe, em cada estudo a gente sempre conta uma história, uma ilustração para preparar o caminho para o tema que vamos discutir. Hoje eu quero falar para você a respeito de uma história interessante que envolvia um pai e também envolvia a sua filha. Talvez você seja pai, talvez você seja mãe, talvez você seja uma filha ou um filho. Presta atenção nessa história. O pai, num lindo dia de verão, estava com a sua filha na praia, desfrutando daquele momento tão importante, tomando ali sua vitamina D e também tendo um momento de férias, desfrutando com a família. E de repente aconteceu algo inesperado. Eles estavam brincando ali na areia da praia, entrava um pouquinho na água, saía e de repente veio uma maré mais alta, a água um pouquinho mais agitada e essa menina foi levada pelas águas e de repente ela foi para bem longe da praia. E o pai ficou preocupado e disse para a filha: filha, vou te pedir um favor, apenas boia, apenas relaxa e boia, que eu vou buscar socorro. E o pai saiu correndo para buscar socorro. E o que aconteceu foi que quando o pai voltou, a filha estava bem longe, mas bem longe, lá no meio do mar. E ela estava boiando, estava tranquila. Depois que os salva-vidas tiraram ela de lá, perguntaram a ela assim: mas como você conseguiu ficar tão tranquila, mesmo estando em alto mar, correndo risco de vida? Ela falou: não, eu só obedeci meu pai. Meu pai falou para eu ficar tranquila, para boiar, que ele voltaria para me buscar. Entendeu, né? É isso mesmo. Nós estamos num mundo que está sendo agitado por tantas ondas estranhas. É o coronavírus, são as gripes, é o câncer, são problemas do coração, são problemas de diabetes, são problemas vários de saúde, são problemas políticos, familiares, espirituais, corrupção, vícios, uma série de coisas. E a gente está vivendo num mundo de turbulência e muitas vezes nós somos levados para o meio do furacão. O que fazer? O que fazer é confiar em Deus e descansar nos braços dele e saber que o nosso Pai vai voltar para nos buscar. E esse Pai é Cristo Jesus. Ele voltará em breve para buscar você e a sua família. Confia nele, mesmo em alto mar, mesmo na turbulência. Que Deus te abençoe. Agora, continue o estudo bíblico e daqui a pouco eu volto com você. Até já. Que mensagem linda, né? Como não se emocionar, principalmente nos momentos que nós temos vividos, né? Então, a gente realmente precisa disso. Nós precisamos descansar, né? Mesmo em alto mar, e obedecer, né, a voz do Pai, porque Ele vai voltar a nos buscar. Bem, neste momento, nós vamos convidar o nosso querido pastor Nilson para, continuar essa dupla com o pastor Luiz Gonçalves e trazer mais uma mensagem linda, maravilhosa, como tem sido as que nós temos estudado até aqui. Pastor, que Deus te abençoe e é com você a palavra. Muito bom, boa tarde Miriam, boa tarde a todos vocês, boa tarde aí Carolina, muito bom rever todos vocês aí com a gente. A Caleb Flor Bela também está aí, toda com a camiseta Caleb, Noêmia também,
Irma, olha só que time especial aí, ó, a Maria Ventrelha, a Elinda, pessoal da mídia aí do Restaura, o Ricardo sempre com a gente também participando. Sejam bem-vindos. É muito bom estarmos juntos aqui mais essa tarde e noite, né? Aí atravessando as fronteiras pela internet, nessa missão Caleb virtual. E é muito bom estarmos juntos aí com a Késia, Maria Deodete, Sara, a Rosa, né? E tantas outras pessoas que estão acompanhando depois, quando esse vídeo fica lá no YouTube, né? Várias pessoas vão ter acesso também. E que legal, que bom estarmos juntos aí. Esse tema é o tema mais empolgante, eletrizante da Bíblia, porque é o tema mais enfatizado da Bíblia, que é o destino do mundo, a segunda vinda de Jesus à Terra. E Jesus, se tivesse só uma referência bíblica sobre esse assunto, já seria extremamente relevante. Mas são cerca de 2.500 versos bíblicos que falam da segunda vinda de Jesus a essa terra. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala da segunda vinda de Jesus, e esse é o tema que tem, assim, sido o centro da pregação adventista, vamos dizer assim, o retorno de Cristo à Terra, o momento em que Cristo resgata o seu povo desse mundo que sofre. Eu diria o seguinte, a volta de Jesus, ela é a resposta definitiva de Deus para o sofrimento humano. Então, muitas vezes a gente questiona, não, mas se Deus é amor, por que que existe tanto ódio, tanta miséria, tanta coisa ruim acontecendo com pessoas boas? Covid avançando, enfim, tantas famílias em luto. Na verdade, a volta de Jesus é a resposta definitiva de Deus para o sofrimento humano, porque ele vai levar os seus filhos, resgatá-los para as mansões celestiais. E por isso que é importante, nós carregamos até mesmo na nossa identidade como igreja o nome Adventistas, porque significa um povo que está aguardando o segundo advento de Cristo a essa terra, né? Então, temos essa identidade, temos essa esperança, temos essa convicção em nosso coração de que Jesus virá em breve. Eu confesso que eu estava ansioso para estudar esse tema com vocês, não por ser uma novidade, porque eu sei que todos vocês já tiveram acesso a esse conteúdo, a essa mensagem, muitas vezes, nas igrejas, nas músicas, em filmes, talvez, mas é muito bom a gente relembrar que nós não estamos sozinhos, que Jesus está muito pertinho de voltar, e Jesus diz, quando vocês virem essas coisas, esses sinais acontecendo, exultai e ergue com a cabeça, porque a redenção se aproxima. Então, é isso que nós aguardamos. Uma saudação especial para a Flávia, não sei se a Flávia está aqui na área também, eu não vi o nome dela, mas sejam todas e todos muito bem-vindos aqui a essa classe bíblica do projeto Restaura Missão Caleb, tá bom? Bom, estamos divididos aqui em 3 partes, né, o nosso estudo, tentamos fazer da maneira mais dinâmica possível, então a ideia é o seguinte, primeira parte a gente mergulha na Bíblia, para entender um pouquinho na Bíblia esse tema, depois eu vou apresentar algumas ilustrações aqui para ficar ainda mais vívida em nossa mente essa grande esperança da volta de Jesus, e por fim nós vamos fechar com um vídeo que vai ilustrar tudo que a gente diz de maneira um pouquinho mais prática, tá bom? Então, aí estão os 3 passos da nossa classe de hoje. Ok? Então, vou precisar da ajuda de vocês, como sempre, aí na leitura da Bíblia, para que possamos entender um pouquinho melhor. O estudo bíblico de hoje, ele conta, na verdade, como texto base para o tema, a parábola das 10 virgens. Nós conhecemos muito bem essa parábola. Das 10 virgens, 5 estavam preparadas com azeite extra, né, e 5 não estavam prontas. É apenas uma ilustração dizendo que como Jesus vai encontrar a humanidade, uma parte da humanidade preparada e outra parte que não se preparou. Mas um detalhe aqui nas 10 virgens, todas sabiam que o noivo ia chegar. Olha que interessante. Todas sabiam que o noivo ia chegar, mas só uma parte delas se preparou para a vinda do noivo. Então, quando Jesus voltar a essa terra, todo ser humano que estiver na terra já terá tido acesso à mensagem do advento. A mensagem do advento de Jesus já vai ter chegado a todas as mentes e corações. Pessoas vão se preparar e outras não irão se preparar. Mas a parábola das 10 virgens, a grande lição é, todos sabiam, mas nem todos se prepararam. Então, nós que estejamos entre aquelas virgens prudentes e sábias que tinham óleo sobrando em seu azeite para poder aguardar a vinda do rei. Muito bom. Irmã Carolina, nos ajuda aí com o texto bíblico. A irmã Carolina vai ler para a gente aí, por gentileza, minha irmã. João 14, 1 ao 3. Esse é um verso assim que todo mundo praticamente sabe decorar.
A Miriam vai ler para a gente Tito 2,13, tá bom, Miriam? A nossa Caleb Flor Bela vai ler para a gente aí Mateus 24:30, tá bom? Mateus 24:30. E a nossa Caleb Noêmia Norton vai ler para nós aí, por gentileza, Apocalipse 1, verso 7. Tá bom, Noêmia? Pode ser? Apocalipse 1, verso 7. E, deixa eu ver, Irmã vai ler para nós aqui Mateus 16, 27. Bom, Mateus 16, 27. Deixa eu ver quem mais. Irmã Maria Ventrelha vai ler para nós, por gentileza, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 16. 1 Tessalonicenses 4, verso 13 ao 16. E, por fim, aqui, a Elinda vai ler para nós aqui, Elinda lê para nós 1 Tessalonicenses 4, 17, tá bom? 4, 17. E o Ricardo, por gentileza, Ricardo, separa aí para nós aí, 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 ao 10, tá bom? 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 até o verso 10. Bom, aqui tem muitos textos, como eu disse, são 2.500 versos na Bíblia, falando sobre a segunda vinda. A gente separou só 8, assim, para a gente ter uma base, até mesmo porque não temos tempo para estudar todos, né? Mas vamos começar aqui então, vamos mergulhar na Bíblia, e para isso, mais uma vez, eu convido vocês a fazer uma oração, pedindo a direção do Senhor sobre esse importante e relevante assunto. Grande Deus e Pai, obrigado pelo privilégio e a oportunidade de separarmos alguns minutos nessa noite com os nossos irmãos de Londres, para relembrarmos, para que a chama da esperança da volta de Jesus permaneça acesa em nossos corações. Pedimos a tua bênção sobre o estudo de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom, queridos. O privilégio nosso é não só relembrar esse tema, mas também estarmos ensinando a outros esse importante assunto. Então, irmã Carolina, a questão é a seguinte, irmã Carolina, olha, qual é a promessa que nós temos registrada aí em João capítulo 14, versículo 1 ao 3? Diga para a gente. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Uau, que promessa maravilhosa. Esse texto é um texto adventista, porque ele fala do advento, da vinda de Jesus à terra, Jesus confortando os discípulos. Notem alguns detalhes aí no texto que a irmã Carolina leu. O detalhe é, na casa há muitas moradas. Então, é uma casa só, na casa do meu Pai, há muitas moradas. A palavra moradas aí, se for traduzida literalmente para o português, seria apartamentos. Então, em lugar de moradas, apartamento seria a tradução mais próxima do texto grego original. Significa que é uma casa só com muitos apartamentos. E Jesus disse, eu vou preparar um para vocês, e quando eu for preparar, virei novamente para buscar vocês. Então, essa é a grande promessa registrada aqui nesse texto. Agora, como que nós devemos considerar a promessa da volta de Jesus, Miriam? Diga para a gente aí em Tito 2,13. Vamos lá. Diz assim, providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Será que é esse? Tito 2,13, né? 2,13. Tá meio estranho, né? Aparentemente tem nada a ver com a volta. É esse mesmo? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Lê na sua versão, pastor. Ó, a minha tá assim, ó. 2,13. Aguardando a bendita Desculpa, esperança. eu li errado. Então lê aí, 2,13. Perdão, eu li 13 e 13. O 2,13, vamos lá.
enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bom. Então, fala aí da nossa espera, né? Que devemos aguardar a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É um texto que fala que Jesus vai voltar, fala que Jesus é grande Deus e que Jesus é Salvador. Então, é muito importante esse texto aí de Tito 2,13. Muito bom. Agora, como Jesus virá a segunda vez a essa terra? Mateus 24:30 vai responder para a gente aí. Vamos lá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todo o povo da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então, nesse texto que a Flor Bela leu para a gente, esclarece que a segunda vinda de Jesus vai ser de maneira visível. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ele virá nas nuvens dos céus, vai ser visível, não tem nada de secreto, não tem nada de invisível. Existe uma grande confusão no meio cristão com relação à volta de Jesus. Todos os cristãos de todas as igrejas acreditam que Jesus vai voltar. É impossível não acreditar porque tem muita evidência na Bíblia. Agora, Satanás ele é muito esperto e ele quis confundir a mente das pessoas sobre o tema mais enfatizado da Bíblia. Tanto é que a maioria das pessoas acreditam em um arrebatamento secreto da igreja antes da grande tribulação, né? E eles acreditam que a igreja vai ser arrebatada secretamente e quem não foi arrebatado ainda vai ter um período de 7 anos aí nessa terra com os ataques do anticristo para poder ainda terem a oportunidade de se converterem e irem para o céu. E só então, depois desses 7 anos de tribulação, é que Jesus viria em glória e majestade. É isso que as pessoas acreditam, mas não há uma base bíblica sequer para esse tipo de crença. Então, não há base para eles acreditarem que vai ter 7 anos de tribulação quando o anticristo domina a terra, enquanto que a igreja já está arrebatada no céu. Ou seja, eles pregam que haverá gente viva na terra enquanto a igreja estiver no céu. Não faz sentido conforme a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus volta em definitivo, uma vez só, leva os salvos para o céu, a terra fica caótica e desértica e só Satanás aqui preso nesse planeta. Tá bom? Então, esse detalhe é muito importante. E como todos os cristãos creem na volta de Jesus, é nossa missão, com essa compreensão clara da Bíblia, ensinarmos às outras pessoas a maneira correta da volta de Jesus, conforme a base bíblica. Tá bom? Então, aqui não é só missão Caleb para a gente se alimentar da palavra, mas para a gente também, para nós nos prepararmos para ensinar também a palavra para as pessoas. Tá certo? Então, vamos lá. Quantos verão o retorno de Jesus a essa terra? Apocalipse 1:7. A Noêmia Norton vai ler para nós. 1:7, né, pastor? Isso. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Uau! Então vocês estão percebendo, queridos, que a palavra de Deus ela é simples. Não, eu já disse isso uma vez aqui, eu vou dizer de novo. Você não precisa ter uma faculdade de teologia para entender a Bíblia. A Bíblia foi escrita de maneira simples. A Bíblia está dizendo assim, ó, ele vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram. Aí entra um temazinho um pouquinho mais complexo, mas que também não é difícil de entender. Quem traspassou Jesus com a lança também vai ver Jesus voltar. Na Igreja Adventista, nós ensinamos algo chamado ressurreição especial. Essa ressurreição especial, nós cremos que aqueles inimigos da cruz, os mais acirrados inimigos de Cristo e da cruz na época do primeiro século, que trabalharam na conspiração para a morte de Jesus, a gente acredita que essas pessoas ressuscitarão para verem Jesus vindo em glória e majestade. Então, nós cremos na ressurreição dos justos, na vinda de Jesus, mas cremos numa ressurreição especial de alguns ímpios que trabalharam na crucificação de Jesus, que traspassaram Jesus com a lança e que trabalharam naquele julgamento injusto, enfim, não sabemos quem, mas nós sabemos que um grupo de pessoas inimigas da cruz do primeiro século também irão ressuscitar
apenas para ver Jesus vindo em glória e majestade, e eles morrerão. Não sei se vocês já ouviram falar desse ensino chamado da ressurreição especial, mas se vocês ouvirem falar, entendam que de fato nós cremos, conforme Apocalipse 1:7, que alguns inimigos da cruz de Cristo que trabalharam na crucificação de Jesus irão ressuscitar, porque senão não faria sentido a Bíblia dizer que até quantos traspassaram Jesus verão ele vindo nas nuvens do céu, né? Então vamos lá. Agora, Jesus vem e ele tem um propósito em sua vinda. Qual vai ser esse propósito? Mateus 16:27 responde para nós. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Uau, então ele vem na glória de seu Pai e dos anjos. A Bíblia deixa claro que quando Jesus voltar, haverá silêncio no céu por cerca de meia hora, diz ali o livro de Apocalipse, né? Profeticamente, meia hora vai dar aproximadamente 7 dias, aproximadamente uma semana de silêncio no céu. É mais ou menos o tempo que a gente crê que Jesus vem a essa terra, resgata os seus filhos e a viagem de volta para as mansões celestiais, mais ou menos é um período de 7 dias. É isso que cremos com base nesses dados aí. Agora, ele vem em glória e majestade, ele vem para reinar, vem para buscar os seus filhos, ele vem para nos levar para as mansões celestiais, e esse é o propósito principal da vinda de Jesus. Agora, o que acontecerá com o que acontecerá com os que tiverem morrido fiéis a Deus na volta de Jesus? Ou seja, quem morreu em Cristo na volta de Jesus. Então, a irmã Maria vai ler para a gente aqui em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 16. Bom? 4, 13 ao 16. Sim. Não quero... Um momento, eu acho que eu estou certa, né? Aqui. Sim. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. Uau, obrigado, irmã Maria. Esse texto aqui ele é muito bom, muito esclarecedor e muito claro. O apóstolo Paulo está dizendo assim, irmãos, não sejam ignorantes com respeito àqueles que estão dormindo, ou seja, aqueles que morreram. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também cremos que Jesus vai ressuscitar aqueles que dormiram no Senhor. Então, a Bíblia deixa garantida a ressurreição e o reencontro com os nossos queridos. Esse tem sido um texto, assim, um dos textos bíblicos que eu mais li esse ano. Infelizmente, eu participei de muitas cerimônias fúnebres nessas últimas semanas e meses. E esse texto bíblico tem levado esperança para muitas famílias, porque ele fala exatamente que aquele que morreu em Cristo ressuscita. E ele fala que vai ser no tocar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, a gente entende que essa trombeta é ali a 7ª trombeta de Apocalipse soando, né? E os mortos ressuscitando incorruptíveis. E Paulo deixa muito claro que os vivos não irão para o céu antes dos que morreram. Todos irão juntos para o céu. Ou seja, quem morreu não está no céu louvando a Deus, está no pó da terra. Somente após a volta de Jesus, quem morreu em Cristo ressuscita, quem estiver vivo e salvo, junta-se com esse grupo de ressuscitados e vão encontrar com o Senhor nos ares, e dali eles estarão viajando para Nova Jerusalém, juntos. Ou seja, essa é a grandiosa esperança que nós temos como filhos de Deus, e é a resposta definitiva de Deus para o sofrimento humano. E o que acontecerá com todos os justos?
ali o verso 17, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Quem vai ler para nós? Diz o seguinte: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Uau, que extraordinário esse texto, é lindo. Obrigado mesmo aí, ó. A Bíblia diz assim: depois estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ser arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que ressuscitaram, para estarmos para sempre com o Senhor. E a palavra de Deus diz assim, ó: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Queridos, a palavra de Deus, ela é viva. E essas palavras, quando chegam num coração enlutado, que teve que se separar de um ente querido, ela chega com o impacto de gerar vida, de gerar esperança, de trazer, de alguma forma, conforto e alegria ao coração. Porque, com certeza, nos reencontraremos de novo. E essa é a grande certeza que a Bíblia nos dá. É uma certeza, assim, absoluta. É algo que não há margem de dúvida. Mas existe um ponto. Se eu acreditar nessa esperança ou não, ela vai acontecer do mesmo jeito. Então, é melhor crermos para que estejamos preparados naquele dia, quando Jesus voltar. E o último verso aqui, o Ricardo vai ler para a gente, de que nós precisamos lembrar no preparo diário para a volta de Jesus. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 ao 10. Sim, 2 Pedro 3, 8 a 10. Meus queridos amigos, não esqueçam isto, para que o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer como um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Uau, obrigado, Ricardo. Esse texto é muito importante, o texto de Pedro. O verso 11 continua dizendo assim, ó, verso 11, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, pela qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E Pedro encerra dizendo assim, ó, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Esse texto aí, obrigado, Ricardo, pela leitura, realmente extraordinária a palavra de Deus, e o que ela fala sobre a volta de Jesus enche nosso coração de esperança. Se você acorda de manhã para o seu trabalho diário, e você busca a sua comunhão antes de sair para a correria do dia, para as lutas do dia, e você sai com essa convicção no coração, você sai fortalecido para qualquer luta e qualquer desafio que possa vir durante o teu dia e durante a tua semana. E você ainda sai inflamado para, quem sabe, ser bênção e ajudar alguém que está desanimado, que está triste por alguma circunstância. Deus vai colocar pessoas no teu caminho que vão precisar ouvir uma palavra de esperança da tua boca, e você vai estar preparado para isso. A volta de Jesus deve ser a maior motivação do cristão para tudo nessa vida. Sejam coisas espirituais, sejam coisas materiais, tudo deve estar envolvido nessa grande certeza da volta de Jesus a essa terra. Amém? Bom, queridos, essa é a primeira parte. A segunda parte eu quero apresentar para vocês aqui apenas um resumo rápido do que a gente estudou, só para a gente não esquecer esse importante tema que nós estamos estudando nesse dia especial, tá bom? Então, vamos focar aqui, ó. A Bíblia fala da volta de Jesus, é o tema do estudo de hoje, só que a Bíblia diz que aconteceriam alguns sinais no mundo que mostrariam para todos nós que Jesus está voltando a essa terra. Bom, as pessoas seriam mais egoístas, olha aqui, ó. Está aqui em 2 Timóteo 3, 1, 4, né? Alguns textos adicionais aí para vocês, né? Mateus 24, 6, 7, 10, 1 Tessalonicenses aqui, ó, capítulo 5, versículo 3. Então, a Bíblia diz que os homens seriam mais egoístas, que os homens seriam corruptos. Aqui é um diagnóstico do coração humano antes da volta de Jesus. Blasfemadores, avarentos, né? Mais amigos dos prazeres e riquezas do que amigos de Deus.
eles seriam também aqui, ó, sem amor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor iria se esfriar de quase todos. Vocês estão vendo isso acontecer aí no Reino Unido também? Porque aqui no Brasil a gente vê o amor se esfriando do coração das pessoas. Seriam mais arrogantes. A Bíblia diz que a volta de Jesus iria estabelecer, ó, tempos trabalhosos. Então, sinais no mundo social, sinais no mundo natural, terremotos, fome, pestes, epidemias. Haverá fomes e terremotos, diz a Bíblia em Mateus 24, em vários lugares. Bom, também a Bíblia diz que apareceriam falsos cristos e falsos profetas. E eles teriam poder até de enganar, se possível, aqui, ó, os próprios escolhidos de Deus. Mais alguns textos aqui, Mateus capítulo 7, fala que nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aqueles que fazem a vontade de nosso Pai que está no céu. E aí a Bíblia deixa muito claro que o último sinal da volta de Jesus está aqui, ó. E será pregado esse evangelho do reino para todo o mundo e para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então você começa a entender por que Deus permitiu que você fosse para Londres. Não foi só apenas para você ter um trabalho, reconstruir a tua vida, ter um novo começo, mas também você é um embaixador do reino dos céus aí no Reino Unido, para que o evangelho possa se espalhar de alguma forma onde você tiver contato, na tua zona de influência, onde você chegar com a planta dos seus pés, que aí seja uma embaixada do reino dos céus também. Por isso que você foi para Londres, para cumprir o último sinal da volta de Jesus também, pregar o evangelho, aguardando, segundo o Tito aqui diz, ó, a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Olha que extraordinário, então. Jesus virá em breve. Agora, como Jesus voltará? Em primeiro lugar, resumindo tudo que a gente viu até agora, beleza? Número 1, Jesus virá visto por todos, de maneira visível, com poder e grande glória, assim como o relâmpago sai de Tóquio, lá no Oriente, e vem até o Brasil, no Ocidente, assim vai ser a vinda de Jesus, visível, acompanhado por anjos, todos os anjos que existem no céu. Número 4, virá nas nuvens do céu. Número 5, sua vinda será pessoal e literal. E número 6, repentinamente como um ladrão. A volta de Jesus vai ser um laço, uma surpresa para muita gente que não estiver se preparando. Agora, resumindo aí o que a gente viu até agora, qual vai ser a recompensa? Os justos, vivos, serão, segundo 1 Coríntios aqui 15, ó, justos vivos são transformados, arrebatados para receberem a vida eterna. Receberão a vida eterna. E os justos mortos ressuscitarão primeiro, também serão transformados, arrebatados para a vida eterna, junto com os justos vivos. O que acontece com os ímpios, então, na volta de Jesus? Eles ficarão espantados e aterrorizados, Apocalipse 6. Eles morrem por causa da manifestação do resplendor da glória de Jesus Cristo. E eles continuarão mortos durante o milênio. Só acordarão depois do milênio para o juízo final. Então, encerro essa reflexão aqui, esse estudo de hoje, com esse verso fantástico. Não se turbe, não se angustie. Creia, há um lugar para você. Jesus diz, voltarei e levarei você para mim mesmo. Olha, receba as boas-vindas de Jesus dizendo para você assim, aí em Londres, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos apartamentos. Lembra a tradução? Apartamentos. Se assim não fosse, eu não diria, vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Então, queridos, essa é a grande esperança da volta de Jesus. A mensagem da volta de Jesus é uma mensagem de alegria, é uma mensagem de esperança para todas as pessoas e é uma mensagem de salvação para todos os povos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vocês têm alguma curiosidade, alguma pergunta sobre o tema da volta de Jesus?
ou está claro aí? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum sentimento que vem ao seu coração quando você estuda esse tema, Eu tenho, pastor. sim, pode perguntar. Pastor, mesmo do versículo em que eu li, o pastor disse da ressurreição especial que o pastor falou, né? Isso. Né? E Apocalipse diz... Eu sempre pensei, pastor, que quando se refere quando ele diz transpassaram, né? Pensei que fossem aqueles todos que pecaram contra Deus. Nunca pensei que fosse assim um pecado específico, ou aqueles que contribuíram pela crucificação de Cristo. Nunca pensei que fosse assim. Eu sempre pensei, quando está ali, transpassaram, é aqueles que pecaram mesmo com os perdidos, né? Que pecaram contra Deus, ou então os que não vão ser salvos. E essa ressurreição especial também tem a ver com essa parte ali que diz que transpassaram. Exatamente. Interessante. Esse é um tema curioso, porque a Bíblia diz ali, João capítulo 5, verso 28, Jesus diz assim, ó, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Quem fez o bem sairá para a ressurreição da vida, quem fez o mal sairá para a ressurreição do juízo. Então a Bíblia fala de duas ressurreições. Aqueles que ressuscitarão para a vida eterna e quem ressuscitará para o juízo eterno. Essa ressurreição do juízo ocorre depois do milênio. No entanto, o livro de Daniel, capítulo 12, diz que muitos daqueles que dormiram no pó da terra também ressuscitarão. Então, a gente acredita, com base em Apocalipse 1,7, juntando os textos, que esses que transpassaram Jesus com a lança, que atravessaram Jesus, ou seja, os soldados romanos, aqueles ali que julgaram Jesus injustamente, eles irão ressuscitar somente para ver a glória de Jesus. Ellen White, ela confirma isso também, falando da ressurreição especial, de que esse grupo específico de ímpios, não são muitos, né? São aqueles que participaram do cenário da cruz ali, e que condenam os sacerdotes, né? Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, os soldados que furaram Jesus, que bateram nele, que colocaram a coroa. Enfim, a gente tem uma ideia de quem são essas pessoas. Ressuscitam, veem Jesus voltar, percebem, foi esse que a gente crucificou. E aí morrem com o resplendor da vinda de Jesus, né? Junto com todos os outros ímpios que morreram. Então, quando diz transpassaram, é um grupo específico. Daqueles que... Quando fala mas também diz, pastor, que os mortos injustos, eles permanecerão mortos. Então, é só esse grupo específico é que vai ressuscitar só para ver Jesus voltar. Mas Exato. os outros... Exato. Todos os outros mortos permanecem mortos na volta de Jesus, mas só esse grupo menor de ímpios ressuscita, porque eles participaram diretamente da morte para a morte de Cristo. E aí eles verão Jesus voltar vitorioso, Rei dos Reis, né? Senhor dos Senhores. Aí eles têm essa percepção e aí eles morrem de novo. E ficam mortos na terra durante o milênio inteiro, né? Então é isso. Muito bom. Alguém Obrigado, mais? pastor. Pastor, quem mais quer falar? Eu também tenho uma questão. Pode colocar. Pode falar. Tá. Na questão da ressurreição do juízo final, nós estávamos discutindo essa semana a questão do inferno, pastor. Então, vamos supor, né, deu 1000 anos, aí as pessoas, né, os ímpios, vamos supor, vão ressuscitar, e aí serão eliminados. Todos vão morrer. Então, nós não temos essa visão do inferno. O que seria o inferno, então? Uau, que pergunta, hein? Muito boa essa pergunta, viu, Miriam? Inclusive, essa semana, eu tô dando um estudo bíblico essa semana. Semana passada, eu dei um estudo bíblico sobre o inferno para uma família católica. Porque eles vivem com medo. É uma teologia do terror, essa teologia do inferno. Porque não só a Igreja Católica Romana, mas a maioria das igrejas evangélicas pregam de que as pessoas perdidas ficarão queimando, já estão queimando por toda a eternidade. Quem morreu perdido já está queimando lá pelos séculos dos séculos, né? Essa é uma pergunta que não dá para responder de maneira assim muito rápida, mas eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, Miriam. Eu acho que em 3 minutinhos eu consigo dar uma explicação que dá para tirar alguma dúvida sobre o tema, tá bom? Do inferno. Vocês estão vendo aqui a tela, né?
Parece que eu estava esperando a pergunta da Miriam. Olha aí, ó. Olha, Já tá- nós não combinamos, tá? É verdade. Aqui está falando sobre o tormento eterno, né? A morte eterna, o tormento eterno. Qual o conceito bíblico sobre o inferno, né? Então, existem várias passagens que são usadas pelas pessoas que acreditam que vai ter um inferno por toda a eternidade queimando os seres humanos, e elas usam passagens bíblicas distorcidas para pregarem essa doutrina. Então, tem tudo a ver com distorção da palavra de Deus e do contexto da palavra de Deus, tá? Então, a origem aqui da palavra inferno, para vocês terem uma ideia, ela vem das passagens onde nós lemos a palavra inferno, tem no original a palavra hebraica Sheol. E sabe qual é o significado da palavra original inferno na Bíblia? O significado de Sheol é exatamente esse, sepultura. O que significa inferno na Bíblia, então? Sheol, sepultura, lugar de silêncio, lugar inferior e lugar dos mortos. Então, o inferno nunca tem a ver, na Bíblia, com um lugar onde tem pessoas vivas sendo queimadas por toda a eternidade. O significado original de Sheol é isso aqui, sepultura, inferno, sepultura. Lugar de silêncio, lugar inferior, lugar dos mortos. Ok? E também, essa palavra ocorre 62 vezes no Velho Testamento com esse significado mesmo. Então, já cai por terra aqui, Miriam e queridos irmãos e irmãs, toda essa doutrina de que inferno está relacionado a um lugar de tormento onde seres humanos estarão sendo espetados e atormentados por Satanás e seus demônios por toda a eternidade. Quando a gente vai no texto bíblico original, então a gente tem esse esclarecimento. Por exemplo, quando Jonas foi engolido pelo grande peixe, a palavra de Deus diz que ele foi lançado no Sheol, ou seja, num lugar escuro, num lugar de silêncio, né, que é a barriga do peixe. A palavra usada ali é inferno ou Sheol. Então não tem nada a ver com um lugar de fogo ardente, né? Jonas estava na barriga de um peixe. Salmo 89, 48, mundo invisível que nós não conseguimos evitar, né? No caso, a sepultura. Jó 17 fala do inferno como a última casa do homem, ou seja, a sepultura. Tem a ver com a sepultura. Salmo, né, 16 fala que onde o Messias não permaneceria, ou seja, Jesus não permaneceria na sepultura. Inferno tem a ver com sepultura. Gênesis 42, 38, onde Jacó disse que iria após a morte, ou seja, sepultura também. Então, é isso que a palavra de Deus fala. Agora, no Novo Testamento, a palavra inferno, a Miriam que fez a pergunta, ela significa Hades, que também é sepultura. É a mesma palavra correspondente a Sheol lá no Antigo Testamento. Hades e Sheol têm o mesmo significado. Então, inferno na Bíblia nunca tem a ver com um lugar que fica ardendo por toda a Eternidade. Então, é isso aí. Agora, sim, só para a gente fechar aqui, o assunto é largo, né? A gente pode depois separar um dia e só para estudar sobre esse tema. Mas eu vou mostrar aqui para vocês algo muito importante. Olha, aqui, ó. É porque a palavra de Deus fala exatamente de um fogo que não se apaga, de um verme que não morre e tal, e isso gera dúvida nas pessoas. Será que realmente existe um fogo que não se apaga e um verme que não morre? Então, vamos lá. Filemon, capítulo, verso 15 ao 16, diz que Onésimo seria escravo de Filemon para sempre. Só que eles morreram, então era apenas uma expressão que eles usavam na época. A palavra grega é aionios, que esse para sempre aqui significa que tem uma data de validade, é até a morte, no caso. Então, quando a Bíblia diz que a pessoa vai ficar queimando para sempre no lago de fogo, para sempre é enquanto existir matéria. Ela vai queimar enquanto existir matéria. Então, esse para sempre, a palavra aionios no grego, tem a ver com uma data determinada, tipo, é um para sempre com prazo de validade, enquanto existir matéria. Por exemplo, Judas 7, Sodoma e Gomorra foram queimadas pelo fogo eterno, não é? A palavra também é aiônio, é um efeito eterno, ou seja, qual a duração do julgamento de Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra queimou até existir coisas para queimar, matéria para queimar. Depois que acabou a matéria, o fogo se apagou e ficou só as cinzas. Então, é isso que significa o fogo eterno na Bíblia.
Ele queima até virar cinzas, e eterna é a consequência do fogo, e não a durabilidade do fogo. Então, conclusão, o fogo eterno não fica eternamente queimando, mas tem efeito eterno, ou seja, não se apaga até cumprir o seu propósito. Então, é isso aí. Só para fechar aqui, Miriam, eu sei que já a resposta mais longa, quem sabe que a gente deu aqui, mas eu acho que é importante, que tem a ver com o contexto da volta de Jesus também. Malaquias 1, verso 3, Malaquias 4, verso 1 ao 3, diz que os ímpios se tornarão em cinzas, e Satanás também vai se tornar em cinzas. Olha aqui, ó, Satanás vai ser incinerado. Ezequiel 28. Então, se Satanás vai ser incinerado e os ímpios se tornarão em cinzas, significa que não tem um inferno a arder por toda a eternidade. E o que as igrejas estão pregando por aí sobre esse assunto é mentira para aterrorizar as pessoas. E as pessoas muitas vezes aceitam a Jesus com medo do fogo eterno, do inferno, e nem por amor a Jesus, às vezes por medo. Essa doutrina foi inventada pela Igreja Romana na Idade Média para pressionar as pessoas a comprarem indulgências para enriquecer os cofres da igreja. E eles chegavam ao absurdo de dizer que quando a moeda batia no fundo do gasofilácio ou do cofre da igreja ali, do ofertório, eles libertavam a alma do fogo do purgatório. Então, quanto mais dinheiro você desse para a igreja naquela época, mais almas você conseguiria libertar daquele fogo intermediário do purgatório para a pessoa ir para o céu. Então, significa que se a pessoa não foi nem muito má e nem muito boa, ela queimaria no purgatório até se purificar para ir para o céu. Então, essa doutrina não tem base bíblica. E é importante a gente entender esse tema, porque muita gente, muito cristão sincero, acaba acreditando no inferno a arder por toda a eternidade, mas pela lógica não faz sentido. Deus é amor. Você seria feliz num céu onde você saberia que em algum lugar do universo teria seus entes queridos queimando por toda a eternidade? Um outro ponto, só para acabar com esses argumentos que as pessoas usam. A Bíblia diz que só os salvos receberão a imortalidade por meio do sangue de Jesus Cristo. Só que quem prega o inferno a arder por toda a eternidade está dizendo que o ímpio recebeu a vida eterna também. Que o perdido recebeu a vida eterna para viver no inferno. Então, você já pensou por esse ponto de vista? Que quem prega sobre o inferno está dizendo que não só os salvos viverão eternamente, mas os perdidos também viverão eternamente? A Bíblia não apoia essa doutrina aí, não. Beleza? Alguma outra dúvida, alguma pergunta? Olha só, pareceu que a gente combinou, hein, Miriam? Mas já estava aqui no facinho aqui. Não, mas é muito bom. Tenho outras dúvidas, pastor, mas eu acredito que no decorrer do... Deixa eu ver. No decorrer do estudo, sobre o juízo final, sobre algumas coisas ainda que meio que é o caminho aqui, acho que a gente pode também, né, sanar essas dúvidas aí, mas por hoje tá bom. Obrigada. A gente vai ter um tema, inclusive, sobre o juízo final, e a gente vai mergulhar bem nesse assunto aí. E, pessoal, a melhor estratégia de aprendizado é o seguinte: eu sei que aqui também acaba sendo uma escola de aprendizado, né? Como que a gente pode ministrar um curso bíblico e tal. A melhor estratégia é o seguinte: é você aprender aqui e buscar alguém para você ensinar. Nem que seja alguém que já conheça, alguém da sua casa mesmo, só para você treinar como que você pode passar ali um estudo bíblico. Porque quando chegar a oportunidade de você ensinar para alguém que não conhece, você já está bem treinado e tal. E o dom do ensino, ele pode ser desenvolvido. Você pode dizer, pastor, mas eu não tenho o dom de ensinar a Bíblia. Mas Deus pode desenvolver alguns dons que a gente não tem. Pela prática e pelo exercício e o treino, a gente consegue desenvolver. Tá bom? Se alguém tiver mais alguma pergunta dentro do tema aí, quiser perguntar, esse é o momento. Ok? Eu acho que é isso, Miriam. Pessoal, já... Quando não tem muita pergunta, significa, segundo os professores dizem para a gente, ou entenderam tudo, ou não entenderam nada e estão com vergonha de perguntar. Mas eu acho que todo mundo entendeu o assunto aí, que é um assunto bem tranquilo e animador, né, esse tema da volta de Jesus. Tá bom? Vamos orar, então? E aí a Miriam vai dar os recados finais aí. Oremos. Pai querido, muito obrigado por esse momento especial onde pudemos estudar a Tua Palavra, refletir nesse tema tão empolgante, tão eletrizante da volta de Jesus a essa terra.
que ele nos anima e também nos inspira a continuarmos em missão onde quer que o Senhor nos coloque. Então, que a tua bênção seja sobre cada família, cada Caleb, cada pessoa envolvida nessa missão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu acabei esquecendo de passar o vídeo aqui na empolgação, mas a gente deixa para um outro momento, tá bom? Miriam, contigo aí a palavra, então. Pastor, muito